Jesus nasceu, o plano se cumpriu. Que linda canção, que linda canção. Jesus nasceu, Jesus nasceu, o Rei nasceu. Prepare o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será batido todo o outeiro. E o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois da boca do Senhor o disse. Prepare-se, vem o Senhor, em glória reinará. Grandes sinais vão acontecer. Todo vale será exaltado, os montes planos serão. O erro não mais predominará, e todos irão saber que a glória do Senhor transforma o viver. Seu poder renovador cura todo quem crê. De coração buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele em breve virá, prepare-se, vem o Senhor. A glória do Senhor transforma o viver. Seu poder renovador cura todo quem crê. De coração buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Prepare-se então, Ele em breve virá. Prepare-se então, Ele em breve virá. Prepare-se então, se prepare-se, vem o Senhor. Já vai chegar, o sol vai brilhar. Prepare-se, vem o Senhor. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Prepare-se,
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte do imperador César Augusto, para que todos se alistassem, cada um em sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E completaram-se os dias, e ela deu à luz um bebê. Envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Na cidade de Belém nasceu Jesus, o nosso Rei, humilde, sem conforto, nenhum berço ele tem. Maria, tão cansada, precisando repousar, ninguém os recebeu, pois não havia mais lugar. Diziam não há lugar, não há lugar, aqui não há lugar, não há lugar, não há lugar para Jesus, não Procuraram em toda parte, não havia onde ficar. Foi uma estrebaria o que puderam encontrar. A noite fria e longa, um menino entra a dormir, e mesmo assim Maria não deixava de sorrir. Diziam não há lugar, não há lugar, aqui não há lugar, não há lugar, não há lugar para Jesus, não há. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vier bater a porta do teu coração, por ti morreu, por ti sofreu e quer te dar perdão. Jesus é o grande amigo e contigo quer morar. Tu deixarás, tu negarás, o que farás então? Dirias não há lugar, não há lugar, em mim não há lugar, não há lugar, não há lugar para o Rei Jesus, não há lugar para Jesus. E assim, foi no lugar mais inesperado, numa estrebaria onde viviam animais, que uma jovem, exausta pelas dores do parto, segurava em seus braços um pequeno e especial bebê, Jesus. Isto aconteceu há 2000 anos atrás, na pobre, esquecida e superpovoada vila de Belém,
para se cumprir a profecia que diz:
Naquela noite, pastores vigiavam seus rebanhos. Eram homens cansados que envelheciam antes do tempo. Os homens de boa educação e condição financeira não se tornavam pastores na Judéia. Eles seguiam outros rumos. Talvez seja esse o motivo de tudo ter acontecido desta maneira. Pois foi para pastores, homens simples, humildes e exaustos, que o anjo apareceu na escuridão daquela maravilhosa noite, enchendo-os de temor, admiração e, o mais importante, de grande alegria. Cercou de resplendor. Cantai, alô, anjo assim, que boas novas de prazer nos trago hoje aqui, nos trago hoje aqui. Foi na cidade de Davi, nasceu Jesus o Cristo, o Salvador, que é o Senhor. Ali o encontrarei, e o sinal então será o pequenino rei. E quando envolvido está e numa manjedoura, e numa Pastores lá no campo estão, à noite a vigiar, os seus rebanhos aguardar. de repente apareceu o muro de a cidade andar, dando glórias ao grandioso Deus, ó glória a Deus nos altos céus, na terra haja paz, e entre os homens todo bem, e entre os homens toda paz o bem. Ó glória a Deus nos altos céus, na terra haja paz, e entre os homens todo bem, e entre os homens toda paz o bem, e entre os homens toda Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O qual, subsistindo a forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. seu trono ele deixou, pela palha então trocou, embora
brilho verde, cores mil estão a cintilar. Na manjedoura sobre a luz da estrela a brilhar. E os corações daqueles que acreditam já chegou o Natal. Famílias seus lembrados com presentes em cartões. Felizes em família e com muitas canções. Só o bebê da manjedoura que presente é Natal. Nossos pés se alegram, a nossa esperança chegou. É Natal, corações ansiosos. O amor e o perdão esperam de nós. Presentes e surpresas que ganhamos no Natal. Nossa festa aquece como a luz de um dia especial. É Natal, nossos pés se alegram, a nossa esperança chegou. É Natal, corações É Natal, nosso ser se alegra, a nossa esperança chegou. É Natal, corações ansiosos. O amor e o perdão esperam de nós. O amor e o perdão, amor e o perdão. Há muito tempo atrás, quando o mundo estava perdido na noite escura e em plenas trevas, Deus enviou uma luz ao centro de sua criação. Ele não mandou um gigante, um guerreiro, mas sim uma criança, um frágil bebê para aqueles que o acusariam e o matariam. Deus enviou o mais precioso de todos os presentes, seu próprio filho. Anjos imortais, camponeses e reis juntaram-se naquela noite para contemplar e honrar sua chegada com canções de louvor e tesouros terrestres. Esta é a mensagem que entregamos a vocês nesse dia, porque este é o verdadeiro sentido do Natal. É Deus, com seu grande amor, nos perdoando através do seu Filho Jesus Cristo. Receba esse maravilhoso presente de Deus para os homens, pois só nele é que encontramos a fonte de luz. Deixe brilhar, pois veio pra nós. Cristo, a fonte de luz. Lá em Belém um bebê nasceu. Cristo, a fonte de luz. Alegres cantai, nos veio salvar. Cristo, a fonte de luz. Deus enviou seu Filho aqui. Cristo, a fonte
Queridos, as narrativas sobre o nascimento de Jesus são todas muito belas e impactantes. E tem uma porção, um trecho que apenas o evangelista Lucas contou. Ele diz que havia em Jerusalém um homem piedoso, chamado Simeão. Ele vivia esperando a consolação de Israel. E uma coisa curiosa, o Espírito Santo revelou para ele que ele não morreria antes de ver Jesus. E depois que Jesus nasceu, os seus pais o levaram, ainda bebê, ao templo para cumprir aquelas ordenanças. E ser apresentado e ser circuncidado ao 8º dia, todos aqueles itens da lei. E quando Simeão viu o menino, ele tomou nos braços e disse a seguinte oração: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E depois de fazer essa oração, ele devolveu a criança aos seus pais, José e Maria, que iam saindo do templo. E Simeão chamou Maria à parte e disse assim para ela: Este menino está destinado tanto para a ruína de muitos, como para o levantamento de muitos. E se prepare que uma espada traspassará o teu coração. Esse menino será alvo de contradição. E Maria e José saíram do templo. E quando eles iam saindo, se aproximava uma mulher. Era uma profetisa. De 84 anos. Que vivia no templo todos os dias. Com jejuns e oração. Noite e dia. E quando ela chegou naquele lugar, naquela hora, ela viu o menino e dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. É uma história curiosa e preciosa. Eu vou dizer 3 coisas para vocês em poucos minutos, porque a mensagem já nos foi anunciada e eu quero apenas confeitar o bolo. A primeira delas é que pelas narrativas, pelo que temos aqui, há um plano anterior aos homens. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele veio completar algo que já havia sido anunciado há muitos anos, muitos séculos, muito tempo. O texto diz que Simeão esperava a redenção de Israel. A profetisa Ana, que vivia no templo orando, também esperava a revelação do Messias. E o texto diz que
ela passou a falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. A gente vai estudando a Escritura desde o Gênesis e vai vendo os profetas só falam a respeito disso. Os sacerdotes celebravam seus cultos em nome daquele que viria. Todas as coisas acontecem em função daquele que estava para vir. As alianças, os votos, sinais, tudo em função do Cristo que havia de vir. Pessoas de carne e ossos, como você e eu, nasceram e sem saber foram tipos de Cristo, apontando para o Messias, para o Cordeiro de Deus, para a cruz, para essa história bendita. Tudo estava indicando que alguém estava para vir. E esse alguém anunciado que veio é o nosso Salvador Jesus. Então aquele menino que nasceu ali fazia parte de um plano antigo, de uma história antiga, de algo profetizado havia muito tempo. Segundo aspecto, que o texto que eu narrei para vocês, que é de Lucas, capítulo 1, do verso 25 em diante, é que essa história de o Espírito Santo revelar a uma pessoa que ela não morreria antes de ver a redenção. É algo curiosíssimo, inusitado, estranho e um aspecto sobrenatural. Imagine você receber uma notícia dessa. Enquanto Jesus não vinha, enquanto não chegava o Messias, nada podia acontecer, ele não ia morrer nunca. Mesmo adoecendo, ele sabia que não ia morrer. Qualquer mal que sobreviesse, ele não morreria. Ele tinha uma promessa dada pelo Espírito Santo, um homem que vivia na presença de Deus. Estava em sintonia com o Espírito Santo, é o que diz o verso de número 25. Ele era cheio do Espírito Santo e sabia que não morreria antes de ver a glória de Deus. E nisso a gente vê que o extraordinário está em volta do anúncio e da chegada do menino. Porque o extraordinário faz parte da salvação. Aliás, a salvação de Deus é extraordinária. É uma visitação dos céus no ordinário. É Deus invadindo a história para nos resgatar. O maior milagre que existe não é um morto ressuscitar, ou um cego voltar a ver, ou um aleijado passar a andar. O maior milagre que existe é a salvação que nós temos em Jesus. É o extraordinário. É a ação soberana, sobrenatural de Deus, resgatando o homem ímpio, indigno, para a sua própria glória. Então, o sobrenatural que está aqui revela esse processo de Deus na redenção do homem. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e se curva a Cristo Jesus, é porque o Espírito Santo veio na direção dele e tocou no seu coração e abriu seus olhos. Tudo isso é um plano espiritual e extraordinário. Não é um convencimento intelectual, não é um homem que chega a uma conclusão racional. É uma ação poderosa, sobrenatural de Deus. E finalmente, quando Simeão diz para Maria, este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Ele estava sintetizando e revelando ali para Maria qual seria o ministério de Jesus e revelando ali acerca da decisão de cada um de nós. Não há como ficar indiferente ante a pessoa, a vida e a obra de Jesus.
Não há como viver indiferente à pessoa, vida e obra de Jesus. Essa contradição é porque, sendo Ele o príncipe da paz, por causa dele há tantas guerras. E o próprio Cristo disse que uma espada estaria dentro de casa, que por causa dele, muitos o rejeitariam, muitos o aceitariam. Os inimigos do homem estariam dentro da própria casa, por causa do nome dele. A contradição é porque muitos buscando respostas fora de Jesus encontrarão a morte. Em busca de vida encontrarão condenação. Essa passagem, para mim, é dramática, porque ela revela o destino final de todos os homens. Jesus é o divisor das águas. É Ele quem divisa a morte da vida, a salvação da perdição, o céu do inferno, a justiça da iniquidade. É por causa do nome dele que eu sei que hoje eu estou salvo. E sei que aquele que o rejeitar, ao morrer, estará perdido. Semana atrasada, uma jovem aqui da igreja me pegou aqui no corredor e me perguntou a respeito do julgamento final. Como se daria? Como é isso? Deus vai chamar um por um? Como é que a gente vai comparecer? E eu explicava para ela a respeito disso. Ela queria saber se nós, como crentes em Jesus, nós que já entregamos a nossa vida para Ele, seremos julgados de novo. Como é que vai acontecer isso? E eu expliquei para ela que o julgamento já está feito. A Escritura diz que aquele que tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Aquele que morre com Cristo está salvo. Aquele que morre sem Cristo já está condenado. Não vai ter outra chance, outra oportunidade, não vai passar por outros momentos para arrependimento. Não há segunda chance, repescagem ou coisa assim. O julgamento já está feito. Cristo é o divisor. Ele é a porta, única porta para a salvação. Então a vinda de Cristo foi para nos apontar essa realidade. Se você que está aqui nesta noite morrer ainda hoje com Cristo, você está salvo. Se você morrer sem Jesus, você já está condenado. Por isso que Simeão disse que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Que a mensagem do Natal não seja apenas aquela mensagem bonitinha de fim de ano, de paz e prosperidade, como alguma coisa para reunir a família, para uma confraternização. Que essa paz que é propagada, proclamada, e que a gente ouve nas esquinas, nas músicas, não seja compreendida apenas como sendo um tempo de alívio das pessoas, em que até os inimigos entram em paz, fazem as pazes, por ocasião do Natal, como sendo apenas o final de ano e as coisas que dele vêm.
mas que você entenda que Jesus veio para lhe salvar. Que Jesus veio para resgatar a sua vida do pecado e das trevas. E que este final de ano seja um final de ano de encontro de você com Deus. E que você saia nesta noite com os acordes belos dessas canções, mas principalmente com a mensagem que nós ouvimos aqui, de que o menino veio para nos salvar. Que seja assim em você nesta noite, para a glória de Jesus. Nós vamos ficar de pé e vamos entoar o hino Noite de Paz, Noite de Amor. E depois eu quero orar pela sua vida, impetrar a bênção dos apóstolos.
orar mais uma vez. Salvador bendito, bendito e louvado seja mesmo o teu nome. Por tua salvação plena, pelos benefícios que recebemos dela. Queremos te louvar por esta noite feliz, de encontro e de louvor, pela congregação dos santos, pela oportunidade da proclamação da verdade bendita que nos salvou. Te louvar pelos talentos e dons que o Senhor deu à igreja para te servir. Te louvar, Senhor, porque a igreja tem portas abertas, tem oportunidades, possibilidades, chances de pregar o teu evangelho a toda criatura. Te louvamos por cada um que o Senhor trouxe aqui para ouvir a mensagem do teu evangelho. Te louvamos por tua palavra bendita que temos nas mãos, revelada para nós, que é o nosso alimento e a luz para o nosso caminho. Que nesta noite brilhe a luz de Jesus em cada coração. E que o Senhor cumpra o teu propósito eterno aqui neste lugar. Que ninguém saia daqui sem uma decisão segura ao lado de Jesus. Abençoa o coral da igreja, seu ministério, seu exercício, a fim de que cada dia seja fortalecido no Senhor. Abençoa a vida dessa igreja. Abençoa o teu povo em toda a terra e prepara-nos para o grande e glorioso encontro com o Senhor, quando estaremos para sempre ao teu lado, Jesus. Dá-nos uma noite de paz, como cantamos, para o teu louvor e tua glória. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o gozo do Espírito Santo repousem sobre todos vós, irmãos, e sobre todos os eleitos em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Assente-se por um instante. Nós queremos agradecer a você que veio como nosso convidado, você que visita a nossa igreja. Eu peço por gentileza a você que fique um instante de pé para a gente te conhecer e a igreja poder dar um abraço em você, cumprimentá-los. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, viu? E que a bendita graça do Senhor repouse sobre vocês. Queremos convidar você, que é o nosso visitante, nosso convidado, para domingo que vem, se Deus quiser, de manhã às 9 horas e no final da tarde às 18 horas, estaremos aqui prestando louvores a Deus, ao Deus da nossa salvação, e você é o nosso convidado, viu? Sintam-se em casa e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Que tenham não somente um final de ano feliz, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês sempre, para a glória do Senhor. Nós vamos ficar sentados em oração por um instante, vamos ouvir um pós-lúdio pelo coral, e depois vamos sair para nos confraternizarmos à porta.